Como eu não fiquei totalmente satisfeito com o vídeo anterior sobre esse tema, decidi voltar para abordá-lo sobre o novo prisma. Qual é o real motivo da decadência do FIFA e de todos os jogos de futebol da atualidade? Vamos analisar um pouco da trajetória que vem desde os tempos áureos até o momento atual. Eu era um grande fã de Winning Eleven no PlayStation 1 e PlayStation 2, e até hoje acredito que o Pro Evolution Soccer 6 foi uma das melhores versões de um jogo de futebol já feitas. Aquele jogo tinha uma jogabilidade precisa, uma inteligência artificial competente e um equilíbrio perfeito entre simulação e diversão. Porém, na transição entre a sexta e a sétima geração de consoles, comecei a me desencantar com as versões apresentadas pelo PES em 2008 e 2009. O jogo parecia ter evoluído em vários aspectos, principalmente na diversão, com uma jogabilidade que perdia a fluidez dos lances e apresentava problemas de colisão entre jogadores. Sem falar na estranheza gráfica dos modelos 3D que pareciam menos expressivos que os sprites da geração anterior. Cheguei a preferir continuar jogando as edições do PlayStation 2 justamente por estas manterem aquela essência arcade que as tornavam ainda mais divertidas do que as mais atuais. Foi então que eu experimentei o FIFA 09 no Xbox 360 e foi um divisor de águas. O gráfico estava incrível para a época, com animações faciais e movimentos muito mais naturais, e a jogabilidade estava muito mais fluida, dava a sensação de controle real que nenhum outro jogo de futebol havia proporcionado até então. O sistema de física da bola, os dribles precisos e a inteligência artificial melhorada faziam toda a diferença. A EA finalmente conseguiu o que parecia ser impossível: criar um jogo que não só simulava o futebol de forma realista, mas que também era divertido, desafiador e bem dinâmico. Nos anos subsequentes, o FIFA só melhorou. Cada nova edição trazia evoluções perceptíveis, como o sistema de dribles mais refinados do FIFA 10, o impacto físico no 11 e as táticas cada vez mais avançadas do 12. Era um prazer jogar esses títulos por horas. A franquia, pouco a pouco, foi dominando o gênero, não só pela gameplay, mas também porque trazia evolução nas personalizações, nos novos visuais, com mais conteúdos, melhorias nas jogabilidades que permitiam ajustes minuciosos, nas opções de dribles que davam cada vez mais liberdade criativa ao jogador. O modo carreira era bem sólido, com negociações realistas e uma evolução de rendimento dos jogadores, mesmo sem ter aquele brilho narrativo do rumo ao estrelato ou a atmosfera eletrizante da Champions League icônica do Pro Evolution Soccer. Era o que os fãs de futebol queriam. E foi então em 2012 que eu descobri o Ultimate Team, e foi um momento mágico. Montar seu time dos sonhos, com jogadores de qualquer liga, escolher uniformes com designs exclusivos, negociar no mercado usando estratégias de compra e venda. Tudo era revolucionário. A melhor parte era competir com amigos em ligas personalizadas, torneios especiais ou até mesmo amistosos, trocar dicas, estratégias para evoluir o time. O modo era tão viciante que não parecia ter limites, por vezes até mesmo ultrapassava o que seria saudável, com noites inteiras dedicadas a montar elencos perfeitos. Passei horas incontáveis caçando as cartas raras e icônicas como Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé, Maradona, Romário, tentando montar aquilo que eu queria como elenco. Era uma diversão absurda. É importante ressaltar que eu não estou falando especificamente de um título do FIFA. Isso aconteceu ao longo dos anos, e a Konami tentou estancar a perda do mercado para o título da EA e trouxe importantes melhorias para o PES, como os anos de 2012 e 2013, que apresentavam um sistema de passes mais táticos e física de jogo mais consistente. Era muito bom. Pro Evolution Soccer 2013 é considerado um dos melhores jogos de futebol da história. Entretanto, algumas edições desastrosas, como o PES 2014, cheia de bugs e problemas técnicos, foram suficientes para sacramentar o FIFA como líder absoluto do mercado e fez a Konami encarar um modelo de PES como conhecíamos, como encerrado.
lançando agora o eFootball, que apesar de ter suas qualidades no aspecto gratuito e crossplay, tem uma proposta totalmente diferente voltada para online e com uma monetização muito mais agressiva. Mas, como tudo que é bom parece durar pouco, as coisas começaram a mudar. A EA intensificou as microtransações no Ultimate Team por volta de 2015, e foi aí que o jogo começou a desandar. O sistema de pacotes de cartas, antes emocionantes por permitir montar times criativos, virou um caça-níquel com probabilidades cada vez mais obscuras de se conseguir bons jogadores. A cada ano, é preciso gastar mais dinheiro real para se montar um time competitivo, contra oponentes que por vezes investem centenas de dólares. Quem não investe fica em desvantagem gritante, e a experiência se torna frustrante com times genéricos enfrentando elencos recheados de icons. Muita gente se afastou, e inclusive eu, depois de perceber que precisaria gastar cada vez mais para manter um time razoável, ou de dinheiro ou de tempo. Hoje, construir um time forte sem gastar fortunas é uma tarefa muito árdua, quase impossível, exigindo muitas horas diárias de grind em modos secundários. Ficou claro que o jogo está cada vez mais focado no lucro recordes do que na experiência de um jogador. E os problemas não param por aí. O aumento absurdo no preço das edições especiais, que cresceram muito nos últimos anos, com versões cada vez mais caras e melhorias quase inexistentes no conteúdo offline, faz os fãs questionarem o valor dessas atualizações. Os últimos FIFAs trouxeram mudanças mínimas no modo carreira, com um sistema de treinamento e negociações que permanecem praticamente os mesmos desde 2015, e algumas edições, como a do FIFA 20, foram francamente muito ruins no lançamento, cheia de bugs, com problemas no goleiro e na defesa. Há anos eu não compro uma versão nova, só jogo quando realmente entra no EA Play, meses após o lançamento, e mesmo assim a experiência não é a mesma e nem é tão satisfatória. Todo mundo espera um modo carreira mais aprofundado, com novas camadas de imersão, talvez elementos da vida do jogador fora dos campos, dos treinos, como interações com a imprensa, gestão de imagem ou até mesmo detalhes do cotidiano de um atleta profissional. No entanto, a EA nunca conseguiu trazer evoluções significativas nesse aspecto. Até o modo jornada, que surgiu como uma grata novidade com sua narrativa cinematográfica, acabou estagnando. Depois de 3 edições praticamente idênticas, o modo foi simplesmente abandonado, mostrando a falta de compromisso com a empresa em desenvolver experiências offline mais ricas e completas para o jogador que paga caro a cada edição. Além disso, o próprio futebol perdeu parte do seu brilho. Com o fim da era Cristiano Ronaldo e Messi como dominadores absolutos e a aposentadoria ou até mesmo declínio de grandes nomes como Neymar, Robben, Ribéry, Royce e Ibrahimovic, jogadores que tinham seu estilo único e personalidades marcantes, muito da magia do esporte se foi. Os novos craques como Haaland e Mbappé são muito talentosos, mas não têm o mesmo carisma e impacto cultural dos lendários antecessores que marcaram as gerações passadas, com as suas identidades únicas dentro de campo e fora dele também. E infelizmente, para o público nacional, nós temos um problema adicional. O Campeonato Brasileiro é subrepresentado no FIFA há mais de uma década. Agora, a seleção brasileira também é genérica, sem os nomes reais dos jogadores. No âmbito global, a franquia nem se chama mais FIFA, virou IEFC após o fim de contrato de licenciamento que durava algumas décadas. O que antes era uma experiência cheia de identidade, com narrações icônicas e apresentações televisivas, hoje parece uma produção sem alma, sem aquele toque especial que a tornava única, substituída por uma estética muito genérica de esportes, até mesmo nos menus. O Ultimate Team, que já foi meu modo preferido por permitir criatividade tática e alta imersão, se transformou em uma vitrine de cartas caríssimas e desequilibradas, onde um jogador como o Mbappé tem várias versões diferentes ao longo de um ano, todas muito super poderosas. Jogadores supervalorizados dominam com atributos inflados e quem não segue a fórmula do pague para vencer, o pay to win, e não tem as cartas imprescindíveis com desempenhos absurdos, fica muito para trás em desvantagem técnica.
A disputa deixou de ser um duelo de habilidades e leitura de jogo e virou uma guerra de quem tem as cartas mais beneficiadas da temporada. Enquanto isso, a EA prioriza influenciadores, artistas e eventos caros para os lançamentos das edições, em vez de inovar no gameplay, que continua com os mesmos problemas de defesas inteligentes há anos, ou modos offline totalmente abandonados sem nenhuma inovação. O modelo de lançamento anual parece sustentável a longo prazo. As melhorias são mínimas, muitas vezes limitadas a atualizações de rostos, elencos e kits, e a EA está confortável na sua posição de dominância no mercado. Afinal, não há uma concorrência real desde o declínio do PES. A Konami abandonou a disputa direta ao transformar sua franquia em um free-to-play, e a indústria de jogos ficou refém de um sistema que prioriza o lucro acima da diversão, com mecânicas viciantes projetadas para maximizar gastos. A essência, que por muitos anos foi o motor de sucesso da franquia, a paixão pelo esporte, se perdeu em meio a algoritmos de engajamento e psicologia de recompensas variáveis, próprias de cassino, que estão presentes no jogo. A expectativa de muitos fãs é que, com a entrada de novos concorrentes fortes no mercado, como o UFL com seu foco em competitividade justa, ou um eventual novo título feito pela 2K com promessas de inovação, possa motivar a EA a repensar sua estratégia para o FIFA. Entretanto, novos títulos esbarram na grande barreira de entrada no mundo dos jogos de futebol, causada principalmente pelas licenças exclusivas, que são caríssimas e que dão os direitos aos clubes, elencos e campeonatos, estando quase por completo na mão da EA, além da dificuldade técnica em replicar décadas de refinamento de gameplay, mesmo que nos últimos anos este esteja estagnado. Um dos aspectos mais emblemáticos da decadência do FIFA está na regressão da física do jogo. Nos tempos áureos, a franquia buscava uma simulação orgânica do futebol com movimentações realistas, colisões cada vez mais críveis e uma lógica física que tornava cada lance intuitivo e satisfatório. Era possível que o jogador lesse o jogo, tivesse noção do peso da bola, da inércia dos jogadores e até os erros de passe faziam mais sentido. Hoje, porém, a EA parece ter sacrificado toda essa coerência em nome do espetáculo. A física foi distorcida para privilegiar dribles plásticos e movimentos cinematográficos, criando um jogo vibrante, mas que mecanicamente é muito pobre. Os jogadores eles deslizam em campo, como se estivessem em patins. A bola gruda nos pés em situações bizarras, e as colisões viraram uma loteria de animações pré-programadas. O resultado disso é um gameplay que parece ser muito bonito em um trailer, mas na prática perdeu aquele feedback tátil que tornava o FIFA tão envolvente. Pior, essa mudança ela não foi acidental, ela serve ao modelo pay to win, porque as cartas caras driblam as leis da física com seus status inflados, enquanto um time com elencos formados sem gastar muito dinheiro eles seguem presos a uma simulação bem defasada. Eu, pessoalmente, sinto falta da magia antiga do FIFA. Quando jogar era sobre desafio, paixão pelo esporte, uma evolução genuína a cada nova edição. Não só sobre gastar dinheiro em packs com mínima chance de conseguir um jogador decente. E aí, o que vocês acharam? Também sentiram e concordam com essas mudanças no FIFA e no Ultimate Team ao longo dos anos? Se tiverem uma opinião sobre o que aconteceu com essas franquias ou histórias de um modo geral, por favor, compartilhem nos comentários. Se curtirem o vídeo e querem mais análise como essa, deixem um like, se inscrevam no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço.